prazer em conhecer todos vocês. Eu sou Mário Baran, sou médico geriatra. Estou muito feliz de estar aqui poder contribuir com a formação de vocês. Já fui aluno do Telesaúde por diversas vezes e lembro aqui que contribuiu bastante para alguns temas que a gente tem dificuldade no nosso dia a dia aí na assistência. O tema que eu trago hoje é um tema que diz respeito a diversas especialidades, diversas profissões, e é de interesse, inclusive, do público. Então, a desidratação em idosos um problema real, então já um nome bem ativo aí que realmente é o que acontece no nosso dia a dia. Eu vou começar a falar com vocês aí, e aí conforme vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando. Algumas questões são do nosso dia a dia, e vocês podem, às vezes, querer comentar também, é válido que vocês comentem a parte de vocês, tá? Bom, a importância geral, né, do tema, diversas outras podem surgir, mas eu vou levantar algumas principais aí, é que o aumento da expectativa de vida, inclusive do envelhecimento da população, já tem os desafios inerentes a essa mudança de paradigma aí, e a gente vai ter o problema da desidratação como um grande piorador dessas situações, né? O aumento de morbimortalidade deles em todos os contextos clínicos, né? Tanto as pessoas com saúde pouco comprometida, moderadamente comprometida, muito comprometidas, né? Então, vai piorar a morbimortalidade. Vai piorar o curso propriamente das doenças, né? Então, um paciente que tenha uma doença crônica, essa doença vai se tornar um desafio ainda maior quando está associada à desidratação, né? O aumento dos custos da saúde, a gente tem que considerar isso principalmente no âmbito do SUS, né? Pelo tamanho da população que tem que se administrar, que se cuidar, mas também, por não na saúde privada, né, na saúde suplementar, por estar lidando com um problema que é do dia a dia, que é um problema que afeta a assistência diretamente, né? Também o aumento da duração da atenção hospitalar, e por que não, né, dos fechos, né? Então a gente vê a pessoa que estava muitas vezes internada por conta de uma infecção, ter um desfecho pior, desidratou, né? A pessoa internada por conta de uma doença crônica que teve a desidratação e aí levou a uma disfunção renal, por exemplo, uma disfunção cardíaca, né? Então, é um tema de muita importância por conta desses cenários aí. A gente agora até 65 anos, assim, a referência em torno de 8% da população mundial. Em 2050 a gente já vai ter aí pelo menos 16% da população mundial de idosos. Então, é uma população muito grande e que tende a crescer ainda mais com o passar dos anos ali, porque é notório que acontece um envelhecimento da população. O idoso ele tem essa grande notoriedade com relação a esse tipo de desidratação, por vários motivos que a gente vai falar. Mas, claro, a população em geral tem que ser abordada com respeito à ação maior do problema, porque ela tem a sua implicação como um todo, né? Dentro da idade, então, necessita de uma maior atenção por conta das doenças crônicas, por conta das que, né, para a pessoa, necessita também de uma maior cuidado e também de mais recursos, né? Mas como os recursos são escassos, a gente vai ter que entender quais são as dificuldades, quais são as nossas maiores calcanhares de Aquiles, para a gente poder investir esse recurso de maneira mais inteligente, porque como não é infinito, né, a gente precisa fazer com que isso seja mais bem administrado. E não é só recurso financeiro,
recurso também de pessoal, né? A gente tem que ter uma organização no cuidado. Eu já trabalhei na rede básica, em posto de saúde, e a gente via muitas vezes muito retrabalho, muitas as abordagens serem sempre as mesmas, possivelmente porque não era eficaz, não resolvia o problema, né? E muitas vezes também porque não tinha o recurso necessário, recurso técnico, recurso de espaço físico, recurso de, muitas vezes, até de uma orientação, propriamente dizendo, né? A organização do trabalho era mal feita, né? Então, a gente tem que pensar na organização do recurso humano, né? Definição de desidratação. Então, basicamente, é perda de água maior do que o consumo. Então, tem uma ampliação da água, né? Por quê? Porque ou está perdendo mais, ou porque não está ingerindo, né? Ou porque tudo isso está acontecendo em quantidade, em ritmo menor do que a ingesta, né? E o grande problema é que não há métodos subjetivos para a gente medir. Então, não tem assim uma forma de você olhar e ter certeza que a pessoa está desidratada. A gente tem algumas suspeitas, mas não tem um traço patognomônico. Você olha e olha, realmente está desidratado logo de cara, né? Então, esse é um dos grandes desafios, né? A gente tem também alguns fatores de risco. Isso aí vocês vão ver na prática de vocês. Eu até queria que vocês comparassem aí com a experiência de vocês e me trouxessem, pelo menos o que eu percebo e o que eu encontrei na literatura, eu tentei mesclar aqui do que é importante, né? Então, os nossos pacientes ele tem uma diminuição da sensação de sede, então o paciente idoso ele tem uma regulação da sede menor, uma necessidade menor de água, porque ele não percebe essa sensação. Ele também tem uma redução do conteúdo total de água, então aquele percentual que a gente estabelece como o percentual normal de água no corpo, ele varia, né, de acordo com a idade, a gente sabe disso. Então, desde lá, o bebezinho começa lá com 80, 85% de água e chega no idoso, às vezes, com 45, 50% de água. Então, é muito pouca água, né? E o que acontece? Quem tem menos tem risco maior de ficar sem, né? Essa é uma questão até de lógica. Então, o idoso, por si só, ele já tem uma facilidade maior de ficar desidratado porque ele tem uma reserva menor, né? Também tem uma reserva muscular menor. É um grande compartimento de água, é a massa muscular, né? Então, menos músculo também é menos compartimento para guardar água. E também o fator fragilidade é muito mais comum, né? Claro que a gente trabalha para que os nossos idosos sejam menos frágeis, é esse o nosso intuito. Porém, muitas das vezes eles já chegam frágeis para a gente, ou muitas vezes a gente não consegue evitar, por N motivos, às vezes até por conta das doenças crônicas. E a gente está lidando com uma pessoa mais frágil, ela é frágil em todos os sentidos, né? Inclusive na redução de massa muscular. Ela é frágil, inclusive, na neurológica, né? Das ações corporais. Ela é frágil na questão de imunidade, então ela perde mais água, ela fica mais ainda imunossuprimida do que seria o idoso normal, né? Por conta da distribuição ali das organelas celulares, da produção de proteínas, né? E isso tudo contribui para risco maior de desidratação. É uma bola de neve. Quanto mais desidratado, mais frágil. Quanto mais frágil, mais desidratado. Não sei se é essa a percepção que vocês têm aí. Se tiverem depois observações diferentes, eu gostaria de conhecer e saber. Mais fatores de risco, então. Alterações renais. Então, o paciente ele tem uma disfunção renal progressiva por conta da idade, é normal, tem uma queda. Claro que dentro de um razoável, né? A gente não espera que tenha uma disfunção renal a nível de fazer diálise em todo paciente idoso. A gente espera que tenha realmente uma disfunção, mas que seja controlada. Porém, mesmo essa disfunção controlada, ela também faz com que o paciente tenha maior chance de fazer uma desidratação. Por quê? Porque vai ter uma regulação pior, né, do líquido, né? Uso de medicamentos, não preciso nem dizer, né, que a gente tem um grande dilema aí
de medicamentos que às vezes são colocados de maneira inadequada, que não são monitorados o seu uso, né? Então, não basta simplesmente prescrever o medicamento lá, joga lá e um abraço, né? Vai só renovando a receita. E essa é uma crítica que eu sempre tinha, muitas vezes, daqueles grandes programas de hipertenso, diabético, não que eles fossem assim desnecessários, mas tem que se ver com muita cautela essas coisas que a gente faz em manada, sem fazer uma coisa individualizada. Porque cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem que se avaliar um determinado parâmetro, tem que se dar uma atenção para um ponto específico hoje, amanhã outro, e tem que ter um olhar multiprofissional. Então, toda a equipe é responsável por avaliar esses parâmetros, né? Daí vai da organização e do que a gente tem em mãos na equipe para poder fazer essa distribuição de atividades, né? E não necessariamente tem que ficar na mão só do enfermeiro, só do médico, só do nutricionista. Isso tem que ser bem distribuído, né? E o uso de medicamentos, ele também não é só do médico, por exemplo, que prescreveu. A equipe toda também pode se responsabilizar por cuidar desses fatores de risco e desses efeitos colaterais e também de efeitos indesejados. Uma coisa que se ouve às vezes é falar assim, olha, vai tomar o resto da vida. Cuidado, nada é para sempre, o nosso organismo muda. Então, tudo tem que ser reavaliado de tempos em tempos. Também tem o fator diminuição de mobilidade, né? O paciente idoso, ele tem mobilidade menor. Isso parece óbvio, mas não é. A gente, às vezes, não percebe que ele não está indo tomar água, não está indo se alimentar, não está indo fazer suas necessidades, porque simplesmente ele não consegue se locomover. Ou vai com dificuldade. Isso desanima a pessoa, né? Vamos fazer um paralelo aqui bem simples e bobinho. A pessoa que está com frio, está debaixo da coberta, ela vai levantando para ir buscar água? Não, né? Então, falando de uma pessoa que está com dificuldade de mobilidade, é muito provável que ela também não vá, porque ela não consegue se locomover adequadamente. Outros fatores, alterações psicológicas, sejam elas do ponto de vista de emoções mais básicas, ansiedade, depressão, ou até mesmo os transtornos psiquiátricos mais graves, ou até mesmo a demência. Então, isso contribui em maior grau ainda que a pessoa consiga perder essa capacidade de se hidratar e o maior risco de desidratação, né, como doença propriamente dizendo. E a disfagia, não sei se todo mundo conhece aqui, mas a disfagia é a dificuldade de progredir o alimento ou líquido de modo adequado, de modo seguro pela via digestiva. Então, a pessoa muitas vezes fica com medo de se alimentar ou de se hidratar, principalmente líquido, porque aquele desce muito rápido e vai parar lá no pulmão dela. Então, é um grande risco. Alguém quer fazer uma pergunta? Não... Desculpa, acabei... Podemos deixar para depois também, não tem problema. Então, falando em sintomas, gente, sintomas aqui da desidratação. A gente tem sintomas que a gente pode confiar um pouquinho mais e sintomas que a gente pode confiar menos, tá? Então, não dá para ser muito categórico, até porque, para quem não está acostumado a lidar com o idoso, e até para quem está, eu vou falar uma coisa bem importante. Não esperem sintomas normais em idosos, tá? Normais, eu estou falando usando uma palavra bem simples, mas sintomas convencionais, tá? Idoso, às vezes, faz sintomas muito estranhos, muito atípicos, né? Às vezes o idoso faz uma infecção urinária com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, né? Então, desidratação também não vai ser diferente. Então, a gente tem alguns que chamam mais atenção, mas outros nem tanto. Por exemplo, os que têm melhor especificidade aqui, até que eu confrontei com a literatura, olhos encovados, então aquele fundo, né? Isso é o idoso que está bem desidratado. O idoso com pouca desidratação nem sempre percebe de maneira tão simples, né? O tipo de enchimento também pode alterar um pouquinho. Então, aquele que aperta o dedinho, a ponta do dedo, e demora para encher. Mas é claro, também num nível de moderado para avançada essa desidratação. Uma desidratação mais leve, a gente não consegue ver isso de maneira muito simples, né? As alterações, a análise de urina então é mais complicada, com odor mais forte, nem sempre é infecção, às vezes é desidratação, né? Então, nosso papel também
visualizar sempre eliminações do corpo, né? Outras ações, taquicardia, coração acelerado, PAS é pressão arterial sistólica, aquela pressão mais alta, quando a gente fala 12/8, 12, 120 é a sistólica. Então, essa pressão arterial sistólica mais baixa do que o normal, também indica uma desidratação. Mucosas mais secas, mucosa do olho, mucosa da boca, mucosa das regiões íntimas, né? Mas, claro, isso com menos necessidade, né? Turgor da pele também. Então, a gente faz uma pequena prega na pele, assim, como se fosse beliscar a pessoa, né? E aí solta. Aquela pele que volta mais rapidinho, em geral, ela está menos desidratada, ela está mais hidratada. O idoso, isso é muito inespecífico, porque o idoso também, às vezes, pode ter, até por questões aí genéticas, questões ambientais, tem uma pele mais ácida, e daí a gente perde um pouco o parâmetro, né? Então, tudo de dica para vocês sempre conhecer bem esse doente, conhecer bem essa pessoa. Doente não, né? Fica não legal. Mas conhecer bem essa pessoa. Por quê? Porque a gente consegue fazer um comparativo dela com ela mesma. A gente não é muito bom fazer comparativo de para pessoa, porque a gente às vezes tem fator de confusão. Outros desidratantes, né? Então, o paciente que está com desidratação, inclusive, está com alterações cognitivas. E, às vezes, a gente até confunde o começo de uma demência, por que não? Né? O paciente, às vezes, chega num pronto atendimento até ambulatorial, com uma alteração cognitiva, uma confusão mental, e a gente não chega a passar a realidade de uma desidratação. E é muito comum, mais comum que a gente imagina. Eu tenho um caso de uma vez que eu acompanhei uma paciente, quando eu ainda estava também na saúde pública, eu ainda era geriatra, isso é comum. Era uma paciente que estava num apartamento, num bairro norte de Curitiba lá, e me chamaram para fazer uma visita. A gente descobriu que ela estava há pelo menos em casa, com uma dificuldade imensa de mobilidade, então provavelmente se levantou daquele sofá, toda urinada, evacuada, que vocês podem imaginar, bolachas, outros guloseimas perto dela, e o que tinha resultado de líquido era um suco lá, que sabe lá Deus que estava a situação, né? E estava totalmente prostrada, confusa, gritando. Os vizinhos que chamou a atenção e pediram ajuda. Então, você veja, a gente vê vários flagrantes aí, né? Um deles é o abandono do nem se fala, né? E a questão de desidratação ali era urgente, era o que ia matar a pessoa, né, naquele momento, né? Então a gente vê casos assim muito severos de desidratação e isso é pouco valorizado. É nosso papel perceber essas coisas e também fazer com que as pessoas tenham mais cuidado na prevenção, né, observando bem. Impacto, a gente precisa também que a desidratação faz com que a pessoa tenha, por exemplo, tontura, né? Tenha fraqueza, tenha alterações do intestino, por exemplo. Então, são várias pequenas alterações que não são doenças, dizendo, e que impactam no bem-estar da pessoa. Então, a gente também tem que essa consideração, colocar na caixinha de desidratação. Outras alterações que advir de hidratação. Então, alteração na reação cirúrgica, né? Então, os fatores de coagulação, as nossas plaquetas, a boa circulação também fica alterada por conta da desidratação. Afeta a saúde oral, muitas vezes a pessoa tem reações de infecção, de inflamação em região gengival, tem mau hálito por desidratação, é um dos fatores que causa desidratação, né? Então, por que não começar a ter um olhar diferente com relação a isso, né? Aumento de fragilidade, já falei, também por conta daquele ciclo eterno de queda de fragilidade, que desidratação que faz cair aumentar a fragilidade, né? Aumentar o número de arritmias,
principalmente as bradiarritmias, as arritmias que fazem o coração ficar mais lento. Então, uma desidratação, inclusive, né? E os caminhos. Aumentar o número de eventos isquêmicos, que é os AIT, principalmente, né? Os pré-AVCs, né? Aquela obstrução temporária dos vasos cerebrais, que depois acaba voltando, mas pode culminar. Então, isso é muito grave. Aumento de catabolismo muscular. Catabolismo é quando a gente fala de quebra, quando o músculo se desfaz, as fibrilas musculares se fazem por conta dessa falta de água, o metabolismo é prejudicado, assim o músculo entre né? E afetar também proteínas de coagulação. Então, o proteoma, que a gente fala que é aquele conjunto de organelas, de estruturas que fabricam os fatores de coagulação, as proteínas, eles estão necessariamente dependentes de água. Então, se faltam esses produtos, né, por conta da falta de água, obviamente vai alterar a coagulação e também a imunidade. Como que a gente fala a respeito de tratamento, gente? Como que a gente pensa assim, tratar? Eu estou lidando com uma coisa complexa, né, que vocês conhecem bem aí, conversando aqui. Tratamento, a gente tem que, basicamente, agir de duas formas, grandes formas, né? Primeira coisa, desmanchar o que está causando mal, né? Destruir o que está causando a desidratação e, obviamente, as melhorias. Parece simples muitas vezes, mas não é. Quanto mais a gente procura, mais a gente acha dificuldades, desafios aí nessa questão da desidratação, porque cada pessoa vai ter uma particularidade, questão social, as medicações, então a gente tem que ver tudo, tem que abrir uma chave de possibilidades. Por exemplo, causas, né? Controle de doenças crônicas nem sempre é fácil, nem sempre tem aderência de tratamento, né? Nem sempre a pessoa entende a importância, né? Cuidado com interações entre medicamentos. Então, quando a gente tem uso de diversos medicamentos de modo concomitante, é importante a gente pensar não só neles individualmente, mas também na interação entre eles. Hoje em dia até existem ferramentas bem interessantes, tem aí, se jogar no Google, por exemplo, Interaction Checker, tem alguns sites aí que fazem essa, até de instituições renomadas aí, que fazem essa verificação de medicamentos. E é claro, a gente também não pode sair tirando tudo que é remédio também, porque as pessoas precisam desses tratamentos. Mas aí vai do conhecimento técnico, né, ali do médico, para avaliar o que é realmente necessário, o que é perfumaria, o que é secundário, o que pode ser substituído por outro que tem menor efeito, né? Perceber e notificar novos sintomas, então a gente tem que notar, tem que perceber essas alterações no nosso paciente, então tem que estar atento para essas alterações, principalmente quando a gente propõe um novo tratamento, né? Evitar aí o mal causado pelo médico e também, por que não, profissionais de saúde em geral. Então, tudo que a gente vai propor tem que pensar o que pode causar de malefício, né? E o que pode ser pouco usual para cada momento, né? E ter um médico com olhar amplo, no meu caso, o geriatra, mas por que não os nossos colegas clínicos também, né? Que são o médico de família também, que são os nossos grandes parceiros, né? Eu também sou médico de família, eu posso dizer com orgulho isso. E a gente tem essa necessidade, essa obrigação de cuidar do paciente com um olhar amplo, com um olhar estendido, olhar longitudinal, né? Eu faço uma coisa hoje, vejo o efeito amanhã, programo uma outra avaliação depois, e não entrar naquela mesmice de deixa assim, não tenho o que fazer, né? Sempre tenho o que fazer, sempre tem, né? E principalmente paciente frágil, existe fragilidade que nos fazem pensar em quais medicamentos a gente pode começar a tirar. Você pode olhar depois a Frailty Scale, existem algumas, né, mas escalas de fragilidade, fazem a gente pensar assim, não, essa pessoa é frágil, ela precisa tirar alguns medicamentos, né? Então, talvez seja o que a gente pode fazer para ajudar ela também. Outras questões, promover melhorias. Aí é mais complexo ainda, né? Incentivar o consumo de líquidos de maneira regular, então tem que estar oferecendo toda hora,
tem que incentivar, tem que mostrar, tem que fazer de maneira lúdica muitas vezes, né? Variedade de bebidas, então fazer com que a pessoa também tenha vontade de tomar líquidos por ter variedade, né? Nem sempre vai ser aquele líquido ideal, nem sempre, gente. A gente está com pessoa de carne e osso. Às vezes a gente vai ter que apelar para um pouquinho de refrigerante, por que não, né? Se aquilo ali é uma coisa que a pessoa gostava, a pessoa tem uma demência, tem uma dificuldade de compreensão, às vezes a gente tem que estimulá-la de maneiras criativas, né? Claro, né? Adaptação ao ambiente, então, assim, o tipo de caneca que usa, de xícara, de copo, se ele é colorido, se ele não é, se ele faz a pessoa ter uma memória afetiva com alguma coisa, ter vontade de tomar aquilo ali. Já vi paciente tomar em cuia de chimarrão, né? Porque lembra lá da família e gosta daquilo, né? Então, enfim, tem que ter essa criatividade, essa perspicácia. O monitoramento do estado de hidratação é fundamental, porque não adianta só a gente intervir e não monitorar, né? Tem que monitorar. As intervenções sociais e de suporte são basicamente os amigos, vizinhos, família, as pessoas que a pessoa tem proximidade, né? Então, assim, essas pessoas também são tratamento. A gente também tem que pensar no tratamento. Está envolvido no cuidado, principalmente nas situações mais complexas, né? Então, eu digo para as pessoas assim, olha, ninguém está só no mundo. Alguém tem vínculo com essa pessoa. Muito pouca gente é totalmente sozinha. Chama essa pessoa aí que ela tem vínculo, porque ela vai ser o nosso tratamento. E é claro, gente, o mais importante de tudo aqui na promoção de saúde, o envolvimento e alinhamento da equipe multiprofissional. A gente tem que ter essa ideia de que a gente não faz sozinho nada. A coisa é complexa. E quando a gente está lidando com problemas complexos, é pior ainda, né? Então, a gente precisa de um alinhamento de equipe, discutir casos em equipe, né? Porque a gente é muito fácil sozinho, em equipe, que dirá sozinho, né? Então, é extremamente importante. Gente, então eu abro aqui para as dúvidas de vocês e fico à disposição aí para a gente sanar elas e continuar nossa conversa. Muito obrigada, Marco. Agora, pessoal, como a gente comentou, é o momento do nosso Tira Dúvidas. Queria, primeiramente, parabenizar o Marco pela apresentação. Gostei muito da forma como tu organizou ali aqueles fatores de risco, né, para facilitar a compreensão do pessoal e mostrando também a complexidade que é a desidratação em idosos. Me chamou muita atenção a conexão entre desidratação e desempenho físico, desempenho cognitivo. E até sobre isso eu tenho uma dúvida bem particular, se existe algum limiar ali de desidratação que já vai acarretar prejuízo cognitivo, mesmo ainda sem ter sintomas físicos que sejam evidentes. Olha, isso é muito complexo porque varia de pessoa para pessoa. Varia, inclusive, de acordo com o grau de funcionalidade e fragilidade. Por quê? Porque tem a pessoa que tem uma boa constituição física, uma boa musculatura, uma boa reserva, e mesmo que de maneira ali pontual ela esteja um pouquinho desidratada, ela consegue recuperar com essas reservas dela, né? Então, de modo geral, as pessoas que sofrem de modo mais instantâneo são aquelas bem frágeis, né? São aquelas que a gente vai ver na escala de fragilidade ali com um nível mais alto de fragilidade. Essa sim, um dia que elas fiquem sem tomar água direito, elas vão piorar de saúde de maneira bem grave, né? Agora, aquela pessoa que tem um pouco de reserva, não. Daí já é um pouco mais... Mas não tem como também a gente medir isso, sabe? Ainda não tem uma... Tudo na ciência a gente tenta achar marcadores, né? Marcadores e modo da gente também fazer comparativos e fazer uma avaliação mais objetiva, mas ainda não tem um marcador especificamente para dizer isso.
Mas é uma pergunta interessante. Isso é o que a gente gostaria de saber até para poder fazer as intervenções mais precoces, né? Com certeza. E vamos aqui para as nossas dúvidas do chat, começando pela dúvida da Jamile, que perguntou se a desidratação pode ser a causa de uma infecção urinária de repetição. Olha, a desidratação, normalmente, ela cursa junto. Às vezes ela é a causa, às vezes ela é a consequência, tá? Por quê? Porque a falta de água faz com que a pessoa tenha um menor débito urinário, né? Uma menor quantidade de urina. Isso, naturalmente, faz com que tenha menos lavagem, menos passagem de líquido pelo trato urinário, favorece com que cresçam mais bactérias. Esse é um ponto. A outra questão também é aquela questão da imunidade que a gente falou. De modo indireto, a gente piora a imunidade por conta da desidratação, né? Também tem as questões neurológicas envolvidas aí da desidratação, né? Então, esse pior status neurológico, ele também piora o status neurológico da inervação do trato urinário. Então, o esvaziamento completo da bexiga, né? Ali a passagem da urina pelo trato urinário, pela uretra, né? Então, isso também fica comprometido com a desidratação. E fora que também a sintoma da infecção urinária, no sentido de que a pessoa está com infecção urinária, ela está com alteração até cognitiva, e ela não consegue tomar líquido adequadamente, né? Então, aí fica aquela via de mão dupla, né? Pode ser tanto causa quanto consequência. Então, mas a gente tem que quebrar esse ciclo. Qual que é o mais rápido de resolver? Normalmente a desidratação é mais rápido, né? A gente faz com cautela em idoso também, porque tem os riscos, inclusive, cardiovasculares, muitas vezes, mas o mais rápido de resolver é a desidratação. Mas a infecção também bem manejada, também é fácil, é bem possível de se resolver também. Perfeito. Está dando um pouco de microfone. Vou pedir para o pessoal que está assistindo deixar apenas eu e o Marco com o microfone aberto, para a gente não ter nenhum problema de comunicação por aqui. Eles mudam. Marco, consegue ligar o microfone, por favor? Sim, agora sim. Alterei uma configuração aqui, tinha um pessoal abrindo o microfone, acaba atrapalhando um pouquinho na hora da gente conversar, né? Tudo bem. Vamos lá. Seguindo, então, nas nossas dúvidas aqui no chat, o Josivaldo perguntou se a desidratação pode ser ligada também à região onde a pessoa... A região geográfica? Sim. Olha, a gente considera que a alimentação e a hidratação, elas estão sempre muito relacionadas às questões culturais e até de geolocalização, né? Por exemplo, regiões que são mais quentes, né, também, que a pessoa tem uma perda maior pela parte respiratória e sudorese, às vezes até o ritmo de trabalho da pessoa que desfavorece que ela tenha momentos de parar realmente, se preocupar adequadamente com a alimentação e com a hidratação, e também as questões culturais, né, da pessoa entender que aquilo é importante, colocar aquilo no dia a dia dela, momento de parar e tomar água, parar e fazer uma pausa para isso, né? Então, com certeza, quando a gente vai trabalhar com uma população, a gente sempre tem que fazer um diagnóstico dessa população, não só da pessoa ali, do seu José, da Dona Maria, do seu Antônio, mas a gente tem que fazer um diagnóstico populacional, né? Então, quem são esses meus assistidos, né? Então, tenta falar com a tua
a tua autoridade sanitária aí local e pede para ela levantar os dados dessa população, né? Se não tiver, talvez seja uma boa ideia construir, né? Então, qual que é a média de idade, qual que é o tipo de trabalho que eles fazem, que tipo de riscos de trabalho eles mais sofrem, que tipo de doenças eles mais têm. E esse diagnóstico de população te resolve um monte de problemas, né? Porque na hora de olhar o micro ali, a pessoa individual, você já tem um diagnóstico populacional que já te dá várias pistas, sabe? Com certeza, trazendo um pouquinho para a minha experiência, né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas fiz a minha graduação, finalizei a minha graduação na Corte de Idosos de Pelotas, e o que a gente via muito em relação à desidratação é um pouco frio, né? Que lá faz bastante frio e o frio diminui um pouco a nossa sensação de sede, né? E o pessoal gosta muito, até por estar frio, os idosos acabam tomando muito chimarrão. Isso E é o ótimo. chimarrão, ele tem um fator diurético, né? Então, Também. acaba atrapalhando um pouco, assim, A questão não é tão a questão também eficiente. desculpa te interromper até só para não esquecer, a questão também da cafeína, né? Então, que para alguns Com idosos pode ser um certeza, problema, né? Pacientes com hipertensos, certeza. cardiopatas, então a quantidade que se ingere, né? Então tem que se pensar nisso também. Com certeza. E aí, e isso acaba indo de encontro à cultura, né? A cultura da pessoa. Aí é uma conversa a ser realizada com o paciente, com o usuário, enfim, para entender qual é a A realidade realidade, que ele está inserido, né? com Mas certeza. eu sempre aproveitei para trazer esse relato, porque aqui a gente tem muitas pessoas que assistem do Rio Grande do Sul, então com certeza devem também passar por isso. Seguindo então nas nossas dúvidas, pessoal, a Michele perguntou quais os principais medicamentos que a gente pode ficar atento, que oferecem riscos maior para desidratação em pessoas idosas. Olha, um que todo mundo vai lembrar e vai conhecer é o diurético, né? Quando a gente está falando de diuréticos aí, que a gente usa basicamente por conta de hipertensão ou insuficiência cardíaca ou até algumas questões de disfunção renal, são medicamentos bem famosos que as pessoas em geral conhecem. Quando eles são usados de maneira inadequada, sem a devida atenção e orientação, eles também aumentam o risco bastante, né? E por isso que tem que ficar, mesmo as pessoas com indicação formal, tem que se ficar de olho, porque o paciente idoso ele tem uma fragilidade maior, uma possibilidade maior de instabilizar isso, né? Outras medicações, por exemplo, laxante, né? Está falando para paciente idoso, paciente que muitas vezes tem dificuldade de evacuar, até por questão de não ingerir água adequadamente, por outras questões hormonais, questões neurológicas, falta de mobilidade. Então, isso faz que ele use laxante com frequência. E, às vezes, além de melhorar a questão da evacuação, às vezes passa do ponto e faz desidratação, né? Tem que tomar cuidado. Medicamentos para diabetes também pode acontecer, por exemplo, hoje em dia se usa muitas classes, existe uma classe até que a gente fala que é o inibidor do transportador só de glicose, né, classe SGLT2, que a gente usa até paciente que tem insuficiência cardíaca também, fração de ejeção preservada, paciente menos grave de insuficiência cardíaca, é o tipo de medicação que também costuma aumentar o risco de fazer desidratação, né? Outras medicações, algumas medicações que a gente usa para dor, né? Por exemplo, aqueles que vai paracetamol, aspirina, cafeína, medicações juntas, assim, elas podem também aumentar a chance de fazer também desidratação. Dos diuréticos, eu falei ali no modo geral, né? Mas tem diuréticos que são mais fortes, que são furosemida, por exemplo, que são diuréticos de alça, que eles são mais potentes, também podem fazer um risco ainda maior, né, de fazer desidratação. Medicamentos também que a gente faz assim, olha, para transtorno psiquiátrico, né, por exemplo, paciente que usa lítio, que é medicação bem conhecida aí até na rede pública, também aumenta
a chance de fazer desidratação, né? Então tem várias medicações, se pegar uma lista, ainda tem várias aí, mas essas aí são as mais comuns, né, que a gente pode elencar assim, que aumentam a chance, e também a gente tem que pensar que existe o efeito entre a somatória dessas medicações, né? Então, às vezes, a gente multiplica o efeito, então tem que ficar atento. Se você tem um paciente que usa mais do que 3 ou 4 medicações, que a gente chama de polifarmácia, pode ter certeza que algum risco ele está correndo ali e você às vezes não pensou direito. Então, comece a olhar de um modo diferente para essa pessoa. Com certeza. A Michelle trouxe aqui um questionamento e eu já olhei até um vídeo na internet que falava sobre isso. Eu achei muito legal ela trazer para cá para a gente conseguir responder esse mito. Assim. Ela perguntou se existe algum jeito correto para beber líquido que melhore a hidratação. Por exemplo, tomar em goles pausados. Isso teria sentido? Esse é o tipo de coisa que a gente fala assim, olha, individualize, sabe? Precisa individualizar. Por quê? Porque às vezes o paciente não toma líquido porque simplesmente ele não tem sede. É um ponto. Às vezes ele não toma líquido porque ele tem medo de engolir, mesmo que ele não fale isso, mas ele sente medo. Porque tem disfagia, por exemplo, tem dificuldade de engolir, né? Segurar toda bebida ou líquido, ou comida que a gente ingere, ele tem que descer de maneira progressiva e suave pela via aqui digestiva, né? Pela orofaringe, porque senão ele escorrega lá para o pulmão, né? Então, às vezes o paciente está com medo e ele tem que tomar de golinho justamente por causa disso. Mas às vezes nem isso resolve, às vezes tem que usar bastante, enfim. Então, assim, primeiro você tem que pensar qual é a causa dessa dificuldade de ingerir líquido, né? É uma causa só puramente psicológica, né? É uma abordagem. Às vezes tem que ser até meio lúdico, tem que dar no copinho colorido, tem que, sei lá, brincar com a pessoa, de tomar, vamos brincar aqui, jogamos dominó, toma um pouquinho de água, né? Então, ou às vezes você tem que até pedir intervenção da fono, tem que pedir um exame de deglutição. Então, é muito individual. Não existe uma fórmula mágica que a gente faz as coisas de modo a generalizar, a gente corre um grande risco de deixar passar batido algumas coisas, sabe? Então, sempre pense nas possibilidades, né? Então, basicamente, é por falta de vontade ou outra causa, né? Aí você consegue ter um começo de raciocínio. Eu acho que a dúvida dela também foi de encontrar um vídeo que foi feito para as redes sociais, que dizia que caso a gente tomasse água muito rápido, nosso corpo ele não absorveria aquela hidratação. Então, Não, mas acho que... isso é muito mito, na verdade, porque a com certeza. absorção daí é outro departamento, né? Daí depende da capacidade intestinal, hormonal, enfim. Aí, é claro que se a pessoa tomar água muito rápido, ela também pode ter problemas por conta da hiperidratação, né? Mas não que isso vai ser um problema no quesito tomar água, desidratação, né? Com certeza. Mas, pessoal, assim, falando ali em relação a goles, se é um idoso que não tem disfagia, né? Não tem dor para engolir, não tem dificuldade de engolir, tá? Vai tomar água, tudo bem ele tomar mais que um gole, até melhor que ele tome mais que um gole, né? Então tem Mais que cuidar confortável, também né? para não levar esse tipo de mito assim para nossa para nossa vida profissional, assim. Então avaliar bem quem que a gente está orientando, né? A Exatamente. Silvana perguntou sobre o certificado. Depois eu vou enviar aqui para vocês. Eu vou pedir para a Cecília colar ali o nosso link do YouTube. Vou ver se eu já não colo aqui e já deixo para vocês direitinho como emitir o nosso certificado de participação. Tem um passo a passo ali no YouTube. Seguindo, então, a Jamília agradeceu o Dr. Marco, disse que foi uma palestra muito elucidativa. E a Obrigado. Leonilda perguntou quais são os principais sinais de desidratação.
em pessoas idosas que muitas vezes passam despercebidos e como que os cuidadores podem identificar eles precocemente para prevenir de forma eficaz no dia. Olha, como eu disse ali, não existe nenhum sinal assim que seja patognomônico, que seja certeiro, 100% de certeza que é desidratação, né? Existem algumas pistas. O que eu sempre dou de dica para os cuidadores, né? Conheçam os seus assistidos e não trate eles como se fossem todos iguais, né? Cada pessoa tem um comportamento, cada pessoa tem uma reação, cada pessoa tem uma manifestação diferente de um problema, né? Muitas das vezes o teu assistido ele vai ter uma manifestação de desidratação que ela é bem óbvia, assim, que tá com a boca seca, tá colando a boca, tá reclamando, tá incomodado. Ou muitas vezes não, ele vai ter tá só com uma sonolência. E aí vai do teu conhecimento sobre a situação dele. Na dúvida, vai ter que acionar o médico, enfim, vai ter que fazer uma investigação maior. Mas se você conhecer bem essa pessoa, você vai saber o que está acontecendo. A gente fala assim, o diagnóstico ele é muito mais da comparação do dia após dia do que de uma única ruim quando troca muito o cuidador. O José disse que eles têm muitos pacientes idosos que tomam pouca água ao dia. E ele gostaria de saber se existe alguma fórmula para calcular a quantidade de água a ser especificada para idosos, ou se a gente pode utilizar aquela forma de multiplicar o peso por 35 ml. Olha, José, obrigado pela pergunta. O que acontece? A gente tem que considerar a hidratação no global da ingesta alimentar e de líquido da pessoa. Então, a nossa Nutra aqui vai poder me dizer melhor ainda que eu, que a gente vai ter que somar até o que vai na alimentação. Esse 35 vezes o peso é uma aproximação grosseira, por cima, assim, né? Para a gente ter um norte, né? Mas claro que a pessoa ingeriu sopa, vamos supor. Tem os alimentos líquidos também que vai contar nesse somatório, né? Então tem que se individualizar, tem que se fazer um alvo para aquela pessoa. Isso também varia de acordo com o grau de fragilidade. A pessoa que está muito frágil, que está muito sarcopênica, que está com uma debilidade física muito grande, a gente vai individualizar esse valor, vai trazer para baixo, para 25, para 20, né? É menos. O paciente que é cardiopata, né, cardiopata grave, também tem que ser menos, né? Então, o paciente renal crônico, às vezes nem pode ingerir líquido, às vezes é só um pouquinho. Então, isso, assim, é uma aproximação grosseira para a população em geral, né? Mas você vai ter que ver se tem algum pormenor que vai necessitar alterar essa expectativa aí. É muito importante a gente olhar para quem a gente está atendendo e alinhar a nossa expectativa ali com a realidade daquele paciente, o que ele vai conseguir ingerir, né? Mas envolver também a família e os cuidadores ou responsáveis por esses idosos nesse cuidado também com a hidratação é importante, né, Marco? Com certeza. A gente tem que tem que falar a mesma língua, né? Todo mundo tem que estar entendendo a mesma coisa. Com certeza. A pergunta é que o comentário da Nasmene foi que ela disse que o que ela percebe é que os idosos só conseguem tomar água quando vão usar algum medicamento. Acontece também. De qualquer forma, é uma demonstração de autocuidado, né? Quando o paciente ele ainda quer tomar o remédio, ainda é uma grande coisa. Muitas vezes eles não querem nem tomar o remédio, né? É um desafio. Aí o que a gente precisa ver? Se é uma função psiquiátrica, às vezes, que está causando isso. Se é algum, como eu disse ali, algum meio, uma resistência. Se é a questão do paciente não tá percebendo que aquilo é importante, a pessoa às vezes não quer fazer porque ela não acha que aquilo é importante, né? Por que você come, sei lá, alface todo dia? Não, porque é importante, né? Então,
A gente tem que tentar fazer com que a pessoa entenda, às vezes de modo até lúdico, e que aquilo é importante, né? Aquela coisa que a gente faz lá com outro extremo da vida com as crianças, às vezes, né? Não dá para comparar idoso com criança, porque é diferente, mas algumas técnicas a gente pode extrapolar, assim, né? Então a pessoa faz o que ela acha que é importante para ela. E às vezes a gente até negocia com a pessoa, então só toma quando vai tomar remédio, então, ó, esse remédio aqui tem que tomar mais água, porque senão ele vai grudar na garganta. Daqui a pouco o remédio, ó, tem que tomar mais, vai grudar na garganta, né? E assim vai, né? A gente tem que usar da criatividade para fazer com que eles façam o mínimo, né? Com certeza. A Arielle perguntou se existe algum alimento que pode piorar a desidratação. Olha, se a gente for pensar em alimento, só se for algum alimento que tenha propriedade diurética, né? De modo geral, assim. Não me vem à mente nenhum agora, até você me deixou com uma dúvida. Depois, se eu descobrir, eu mando para vocês essa informação. Vou dizer, assim, de antemão, alimentos que tenham propriedade diurética mesmo, né? Que causar, por exemplo, um alimento bem comum, chá verde, bastante aí para emagrecimento, por exemplo, né? Ele faz a pessoa ter muita diurese e vai desidratar muitas vezes, né? Principalmente o paciente que é mais assim frágil, é um risco real, né? Tem que se tomar cuidado que alimentos também têm ações nutracêuticas que a gente fala, né? Então, tudo que a gente vai dar de esses chás, essas coisas diferentes, pesquisem, leiam, estudem, porque não é só porque é um chazinho que não tem risco, né? Com certeza, prestar atenção também na quantidade de sódio, né, que está naquele alimento, sódio, açúcar, cafeína, idosos que consomem álcool também, né, ou alimentos ultraprocessados também podem interferir no processo pensando de em hidratação. alimentos, você falou muito bem, Roberta. Em alimentos, o álcool, por exemplo, as pessoas pensam que o álcool ele só faz porque deixa bêbado. Não, um dos grandes problemas do álcool é que ele é convertido em aldeído desidrogenase, né, que é o subproduto dele, e esse aldeído ele faz desidratar pra caramba. A pessoa vai muito no banheiro, tanto é que quem já foi numa churrascada aqui que viu o pessoal do álcool lá, a pessoa vai direto no banheiro, né? Então aquilo ali desidrata mesmo, e não é a mesma quantidade que a pessoa está bebendo, ela desidrata demais. E esse é o motivo que a pessoa tem ressaca no outro dia. Então, a pessoa que é alcoólatra ou que usa o álcool muito frequentemente, ela vai ter desidratação também. Importante a gente lembrar disso, né? A gente acabou esquecendo de comentar também. Exatamente. Mas muito importante, que bom que a gente conseguiu trazer aqui um pouquinho. Nosso tempo está estourando, vou correr aqui nas perguntas. O pessoal agradecendo a palestra, agradecendo ao Marco por ter compartilhado um pouquinho do conhecimento dele. É isso, pessoal. O pessoal agradecendo, muito obrigada. Obrigada por compartilhar as informações. Tem idosos na área, às vezes eles acabam passando despercebido. Conhecimento gera agilidade nos atendimentos, com certeza, pessoal. Então é isso. Além de agilidade, faz com que a gente seja mais produtivo, mais assertivo, né? Porque senão fica aquela coisa assim, chovendo no molhado, e ninguém sai da mesmice. Com certeza. Então é isso, pessoal. Marco, muito obrigada pela sua participação. Foi uma web maravilhosa. Espero te encontrar por aqui mais vezes para falar sobre outros assuntos também, não apenas de desidratação em idosos. Muito obrigada pelo teu tempo. Pessoal, a todos que estão presentes, agradeço também a presença de vocês. Vou passar a palavra para o Marco para fazer uma fala final. Bom, é uma honra. A Universidade Federal de Santa Catarina é uma instituição respeitadíssima, né? Não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Fico bem feliz mesmo. E, além de tudo,
de ter esse convívio acadêmico, a gente também tem a possibilidade de levar informação para outros colegas na parte médica e também outros profissionais da saúde, e também, por que não, para as pessoas interessadas da comunidade. Então, eu espero poder contribuir mais vezes. Uma pena que não deu certo aí de vocês verem minha cara aqui, mas é só para a gente se conhecer mesmo. Qualquer dúvida que tiver, sociais aí, Instagram, e esclarece mais algum ponto que precisar. Ótimo, muito obrigada, Marco. Até a próxima.